Não há maior, não há Deus maior como o nosso Deus. Então nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos continuar, né? Continuar louvando ao Senhor, chamar a presença do Espírito Santo de Deus, para que Ele invada o teu lar, invada a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele não hesitou, no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele não hesitou, no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o
seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou, te adoramos, te adoramos. Glória a Deus. Glória a Deus, né? É o plano que o Senhor fez para nós. Ele nos resgatou, Ele nos salvou. E hoje nós vamos agradecer a Ele por ter cuidado da nossa família, por estar cuidando da nossa família. Eu apresento diante de Ti, Senhor, a vida dos nossos familiares. Ah, Espírito Santo de Deus, sonda cada um. Pai, visita aonde eles estiverem. Visita, Senhor, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo transformação de história. Aleluia. Em nome de Jesus nós cremos, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais todas as coisas. Abençoa a vida do meu esposo, apóstolo Douglas, a vida da minha filha Thalita, cobre minha família com o teu sangue. Livra, Senhor, de todo mal, Pai. Eu creio que o Senhor já tem cuidado, já tem zelado, já tem estado conosco. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai continuar nos abençoando. Abençoa os meus pais, os meus sobrinhos, meus irmãos. Abençoa, Senhor, a minha sogra, a minha cunhada, os meus sobrinhos por parte do meu marido. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está cuidando deles. Abençoa, Senhor, a vida da presbítera Adriana, que está aqui, a vida do presbítero Alex, Pai, que está trabalhando no Rio. Em nome de Jesus, livra, Senhor, este casal de toda seta, todo dardo inflamado do maligno. Em nome de Jesus, cuida deles todos os dias. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, a Andréia, Senhor, abençoa a Deise, abençoa a missionária Eduarda, a missionária Elizabeth, todos seus familiares. Pai, eu creio que o Senhor está cuidando de cada família deste bairro. Visita, Senhor, com a tua graça. Visita a família da pastora Márcia, Senhor, que está enfrentando uma guerra na saúde. Mas eu creio que o Senhor está cuidando deles. Envia, Senhor, a tua unção, o teu cuidado para a família da profetisa Midian, que também está enfrentando um problema muito grave, muito sério, que somente o Senhor pode resolver. Meu Deus, eu creio que o Senhor tem cuidado dos teus filhos, tem zelado por eles. Eu te agradeço pelo privilégio de hoje poder ter estado ali na igreja, o Ministério Fonte dos Remidos. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Abençoa a vida da pastora Ângela e todos que estiveram presentes lá. Meu Deus, abençoa este bairro ainda, cada vez mais. Abençoa os vizinhos, Pai, da direita, da esquerda, da frente, de trás. Visita cada enfermo, Senhor, que está nesta policlínica. Em nome de Jesus, eu profetizo saúde, eu profetizo que o Senhor levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. Então eu profetizo que os enfermos ali serão curados, serão transformados, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu zelo e o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Apóstolo, utiliza o teclado daqui, por favor. Boa noite, vocês que estão aí online, vocês que estão aqui, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estivemos num movimento fora da igreja, né? Visitando o Ministério Fonte dos Remidos, ali onde a presidente, a pastora Ângela Santos. Foi uma grande bênção estar ali com eles, estar ali com as crianças. Sei lá, alegrar um pouquinho, né, a vida deles. Então, foi Deus mesmo na causa que operou o milagre.
operou ali, me capacitou, né? Para estar fazendo a vontade dele. Como muitos sabem, meu ministério sempre foi com crianças, né? Só um minutinho mais. Meu ministério sempre foi com crianças, então eu tenho um grande amor, um grande cuidado, um grande zelo por este ministério, né? Até por conta da minha profissão. Só que, ultimamente, eu não estou exercendo muita profissão, mas por conta de alguns cuidados médicos, né? Mas eu tive que estar ali. Eu não podia deixar de ajudar a fazer algo, né, esse mês. Porque esse mês tudo está voltado aí para as crianças. E, infelizmente, alguns voltam o destino para as crianças com outras coisas. Nós não. Nós voltamos com a presença do Senhor, ministrando as crianças e entregando uma palavra de Deus. Então, sem mais delongas, eu quero já convidar também vocês para estarem aqui na quinta-feira, no culto profético, de quinta profética, Vencendo os Gigantes, onde a pastora Carla Herculano estará ministrando a palavra. E no domingo próximo, nós estaremos aqui na igreja, um Cine Gospel Kids, né? Será às 19 horas, no horário do culto, 18 horas, né? No horário do culto, entre o culto, vai ser um Cine Gospel Kids. Um momento aí onde nós vamos passar um filme para as crianças, fazer um louvor com as crianças e pipoca e guaraná, né? Coisa que criança gosta, né? E doce. Então, estaremos aqui. Você que mora aqui na região, próximo, traga essa criança para que nós possamos fazer esse momento kids desse mês com eles. Vai ser uma grande bênção. E na segunda-feira, amanhã, eu estarei visitando, estarei apoiando, fazendo parte, ali no Ministério Pentecostal Novo Horizonte, ali na Vila Maria. E na outra segunda, nós teremos aqui o nosso culto de Outubro Rosa. Nós iríamos fazer ontem, mas devido às fortes chuvas, nós cancelamos, porque realmente não veio ninguém. Quem viria, eu avisei. Então, glória a Deus, porque eu cancelei. Então, mas será no dia 27 de outubro, na segunda-feira, 19 horas. Quem vier vai ser bem, quem não conseguir também vai ser bem do mesmo jeito, mas nós vamos fazer nesse dia, tá bom? Bom, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Hoje eu quero falar um pouquinho do que esse mês também representa, de Outubro Rosa. O apóstolo falou: amor, você quer ministrar a palavra? Eu falei: culto de ceia, ministro. Mas eu já estava com uma palavra sobre o culto de Outubro Rosa no meu coração. E o Senhor falou: fala com as minhas filhas. Então, os homens, vocês vão ter a vez de vocês. E, aliás, vão entender que vocês também precisam cuidar das mulheres, né? Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Eu vou ler no telão, que está maior. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Deixa aí, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa palavra. E eu creio que o Senhor falará grandemente com os teus filhos. Espírito Santo de Deus, visita cada um que está assistindo. E importa que eu diminua e o Senhor cresça. Usa minha vida com poder e autoridade nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra ela é muito
clara. Ela fala que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que ele não pertence a nós. Se o nosso corpo não pertence a nós, se o nosso corpo foi comprado por um alto preço pelo Senhor Jesus, por que nós muitas vezes mutilamos ele? Ah, apóstola, mas eu não mutilo o meu corpo. Eu vou dizer como você faz isso. O Outubro Rosa, nós falamos muitas vezes sobre a conscientização do câncer de mama e do câncer do colo de útero. Mas muitas pessoas se esquecem que existem situações espirituais que levam o câncer de mama. E muitas pessoas não entendem o porquê que tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Não apenas fazendo a mamografia uma vez por ano, o Papa Nicolau, não apenas fazendo isso. Isso daí nós temos que fazer mesmo. Eu já fiz. E eu creio que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Mas não adianta você fazer a sua mamografia e ficar com mágoas do passado, com mágoas de pessoas. Falava eu com uma amiga minha essa semana, que disse que está com nódulo. Eu falava para ela, olha, o nódulo é o de menos. O problema é que você guarda muita mágoa. Você guarda muita tristeza, muita angústia do passado. Muitas dores do passado. E ficam remoendo dentro de você ao ponto que você estoura, mas não estoura de outro jeito. Estourou no nódulo no seu seio. Que não sabe ainda se é benigno ou se é maligno. Mas é um nódulo. Mas o que acontece? Quando muitas mulheres falam, eu venci o câncer de mama. Ela não só venceu por conta das quimioterapias que teve que fazer, por conta do tratamento que teve que fazer, mas também, com certeza, espiritualmente ela visitou o interior dela. Que quando nós estamos acometidos de alguma enfermidade, que o médico fala que é terminal, muitos de nós, a primeira coisa que nós fazemos é pedir perdão ao Senhor. A se arrepender, pedir perdão para quem está com mágoa, porque quer ir para o céu. Você fala para as pessoas virem para a igreja, muitos não vêm, porque se der um pouquinho, não vem ninguém. Apóstola, mas tem que entender, né? Acabou a água do bairro, não vem ninguém. Acontece alguma coisa na família, eu não... Tem que aprender a vencer as guerras, as lutas, de outra forma. Mas quando fala, você está com uma enfermidade que pode te levar à morte. Jesus, eu te quero. Jesus, eu entrego minha vida a ti. Senhor, me perdoa. Senhor, se tiver alguém que eu estou com mágoa, Jesus, vai me perdoando, vai me limpando. É sempre assim. O que eu quero dizer para vocês essa noite? Cuidar do templo do Espírito Santo não é apenas você fazer a sua caminhada, a sua academia, a sua dieta, as suas consultas médicas, mas é você se encher do Espírito Santo todos os dias. E se você está com mágoa, você não consegue se encher. Se você está triste com alguém, você não consegue se encher. Mas quando você busca a face do Senhor, para ver o que você, lá que nem diz lá no Salmo 119, sonda-me, ó Deus, vê se é em mim algo que não te agrada. Limpa meus pensamentos. Você se perdoa. Você perdoa a quem talvez tenha te magoado. E aí você consegue vencer as suas guerras. Não é um frio que vai te incomodar, não é uma chuva que vai te incomodar. Às vezes você fala, como que eu gostaria de estar mais vezes na casa do Senhor? Sabe como você vai estar mais vezes na casa do Senhor? Indo.
pastor ensinou uma coisa para nós, que eu aprendi, eu guardei para minha vida. Se você está mal, vai de pijama para a igreja, mas vai. Vai do jeito que você tiver, mas vai. Vai chorando, mas vai. Vai gemendo, mas vai. Eu aprendi. E as minhas maiores guerras, eu sempre venci aqui no altar. Se eu falar para vocês que eu estou 100% hoje, eu estou mentindo. Mas eu estou aqui no altar, falando que o Senhor tem um milagre para fazer na tua vida. Se você se prostrar diante dele, se você verdadeiramente se arrepender, pedir ao Senhor para te sondar, curar a sua alma, curar as suas feridas, todas as enfermidades vão bater em retirada. Homens, que eu falei que tinha para vocês também, muitas vezes vocês não entendem as esposas, as filhas, as mães, as irmãs de vocês. Por que eu falo isso? Porque muitos não têm paciência. Muitos, quando vê uma esposa, que geralmente a maioria, né, está lá no período da mensal dela, vão lá e começam a irritar. Não faça isso, irmã. Não irrita a mulher quando ela está nessa época. Vai orar. Vai dar um bombom para ela. Vai dar uma flor. Flor não, tem umas que não gostam de flor. Mas dá um perfume. Dá um pix para ela também. Que ela fica feliz. Que ela vai no salão, arruma o cabelo, faz a unha, faz a coisa, fez. Entendeu? Faz isso. Semeia na vida da sua esposa. Tenha paciência. Ela está com cólica, faça um chazinho. Coloca uma música para ela ouvir. Ora por ela, tenha paciência. Não irrita a sua mãe. Que tem filho que faz favor, né? De ficar irritando a mãe. Meu Deus! Olha, irmãos. A palavra do Senhor fala para os filhos honrar pai e mãe para os seus dias serem prolongados na terra. Pais, não fiquem provocando suas filhas. A palavra de Deus fala, não provoquei a ira. Não provoque a ira. É assim, né? Que eu não lembro agora de jeito. Não provoquei a ira dos seus filhos. Vai provocar. Meu Jesus. Minha filha, quando está estressada, não dá para provocar, não. Dá para dar um chocolate para acalmar. Mas, amados, é assim. A sua esposa está passando por um momento de ansiedade. Por que você está assim? Você não tem motivo para estar assim. Você sabe se ela não tem motivo para estar assim? Você está dentro dela para pensar o que ela está pensando. Ah, por que você está emburrada? Ah, por que você está com cara feia? Entenda que nem sempre é o momento de você falar. Às vezes, sempre é o momento de você dobrar teu joelho e orar por elas. Pela mãe, pela esposa, pela filha. E eu falo para vocês, mulheres, você é templo do Espírito Santo. Não fica se colocando na mão de qualquer um. Nem conhece as pessoas, já está se jogando lá. Cuidado, cuidado. Tem mulheres que falam, ah, mas eu me previno. Tá, querida amada do Senhor Jesus. Ou não é nem da igreja. Mas quando você se relaciona com alguém, você herda as características daquela pessoa para a tua vida. Se você é uma mulher que se relaciona com vários homens, você vai adquirir vários tipos de personalidades para a sua vida. Várias maldições, várias personalidades, vários caráteres. E aí, para limpar isso, dá um trabalho, irmãos. Dá um trabalho muitas vezes de uma vida toda. Mas um dia acontece a libertação. Então, se você está ouvindo essa palavra hoje, cuida do seu templo, cuida do seu corpo, da sua alma.
Para de se ferir. Para de se iludir com qualquer vento de doutrina. Com qualquer palavrinha que te convence. Ai, é o amor da minha vida. Ai, eu morri. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Sai para lá. Primeira coisa, se você está na igreja, aparece alguém que não é da igreja, não é o amor da sua vida, pode ter certeza. É o enviado de Satanás para te destruir. Segundo lugar, se você ficar se relacionando com todo mundo, você vai acabar com um BO para a sua vida. Que aí você vai olhar no espelho, não sabe nem que característica você tem mais. Você tem um pouquinho da personalidade de um pouquinho da personalidade do outro, um pouquinho de cada, e transforma uma personalidade horrorosa, que vira uma mistura. Tudo bem que nosso país tem a miscigenação, né? Mas não estou falando de etnias, eu estou falando de caráter, de personalidade. Então, nós temos que tomar cuidado. Existem mulheres que se relacionam com homens que não são da mesma fé que elas, adquirem todos os companheiros que ele carrega, os demônios que ele carrega. Vamos ficar falando nome, ilustrando assim, nome correto, né? Aí fica lá, ai, eu estou enfrentando enfermidade. Oi? Ai, eu estou enfrentando escassez. Ai, eu estou enfrentando isso, isso e aquilo. Por quê? Porque herdou. Então, quando você herda, você você busca e recebe sobre a tua vida uma herança genética desta pessoa. E é quando você tem que fazer uma oração de quebra de código genético para você ser liberta. E é no culto que você faz isso? Não, num culto não. É numa campanha, é numa cura interior, libertação séria, que aí você consegue se desvencilhar de tudo isso. É um compromisso que você tem que fazer com Deus para você se renovar e voar nas asas do Espírito. Porque você é templo do Espírito Santo, você não é qualquer uma. Aí a apóstola, mas sabe, eu tive uma vida tão perturbada antes de entrar para os caminhos do Senhor. Mas o Senhor Jesus, Ele te limpa de tudo isso. E passa o sangue dele entre você e cada situação dessa. E te limpa, te liberta e te restaura. Mas para isso você precisa fazer um compromisso com Deus. Você precisa participar de culto de Santa Ceia. Um apóstolo amigo nosso ensinou que para ele se libertar dessas coisas, ele tomava Santa Ceia todos os dias. Todos os dias. Até ele se libertar de tudo aquilo. E Deus honrou ele. E hoje ele é um apóstolo abençoado. Então, eu digo para vocês. É fácil? Não, não é fácil. Servir a Deus não é tão fácil assim. Mas eu falo para vocês que o Senhor faz nova todas as coisas nas nossas vidas. E nos transforma. E nos faz mais que vencedores. E aí, você não vai carregar mágoa de chegar ao ponto de se transformar num câncer de mama. Ou num câncer de colo do útero. Você vai vencer. Porque você vai ser vitoriosa em todas as coisas. Fecha os teus olhos que eu quero orar pela tua vida. Ai, apóstolo, você prega rápido. Porque foi essencial que Deus me deu até aqui. Eu entreguei. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Eu sei que nessa live tem pessoas que estão me assistindo dos 4 cantos deste mundo, que estão precisando se libertar. Eu quebro, Senhor, toda aliança com o passado dessas pessoas. Quebro, Senhor, todo o código genético que veio trazendo descaracterização da personalidade. Todo elo, toda aliança
demoníaca vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Passa o teu sangue sobre esta pessoa e cada uma das situações que ela viveu. Porque eu creio que essa pessoa é mais que vencedor. Essa pessoa já venceu na cruz, já venceu porque o Senhor já venceu na cruz do Calvário por amor a todos nós. E todas aquelas mulheres que estão diagnosticadas com câncer no colo do útero, o câncer de mama, em nome de Jesus eu te peço, esteja curando, transformando, libertando. Traz, Senhor, também ajuda os servos de Deus, os homens, a terem mais paciência, sabedoria, para lidar, Senhor, com as esposas, com as mães, com as filhas, em nome de Jesus. Obrigada por essa noite, por esse privilégio de poder ministrar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda, Senhor. O apóstolo Douglas é ministro da Santa Ceia. Glória a Deus, amém? Toma posse dessa palavra que você recebeu, em nome de Jesus Cristo, e comece a meditar mesmo, porque o Senhor tem transformação, tem libertação. Isso que a apóstola falou é muito sério, né? Que as pessoas, ela citou sobre relacionamentos, né? Uma das estratégias que o diabo usa nos dias de hoje é justamente isso. A pessoa fala assim, eu sou dono do meu nariz, dono do meu corpo, faço o que eu quiser, né? Justamente, aí que tá o problema. De tanta pessoa fazer o que ela quiser, que ela fica como... Ela estava ministrando, o Senhor me mostrou que tem uma teia de aranha, né? Como que funciona isso? De tanta pessoa fica com outro, ela cria uma teia de aranha, né? Uma teia que ela fica aprisionada, e ali ela fica vertendo veneno, né? O veneno espiritual na vida dela. Ou seja, quando ela citou, né, que a pessoa se relaciona com várias pessoas, ela vai atraindo tanto a carga genética da pessoa, como também toda a carga de maldição familiar, atrai e ela vai sobrecarregando. É onde a pessoa fica depressiva, é onde as pessoas ficam emocionalmente abalada, toda abalada, ela fica irritadíssima, ela fica estressada, fica com vontade de morrer, fica com vontade de se matar, onde a pessoa busca, tantas vezes fica se cortando. Você me mostra pessoas aí na rede social, né, que cortam os pulsos, né, com os braços cheios de corte, porque ela sente prazer na... Como é que chama esse negócio? Automutilação. Isso. Ela se automutila para tentar aliviar a dor da alma. Autoflagelo ou automutilação, né? Os jovens fazem muito isso. Às vezes está aquele calor de 40 graus e está lá a fulana, com aquela blusa de moletom, né? A pessoa está pingando de calor, mas põe aquela blusa de moletom para esconder os cortes. Ela fica se cortando, fica se automutilando, né? Na faculdade, na escola, porque passou um trauma, passou um processo emocional muito forte, né? Teve um relacionamento que não deu certo, né? Geralmente acontece muito com mulher isso, né? Se relaciona, ele é o amor da minha vida, não sei o que, aí vê que aquela tranqueira, né, só deixou problema, só deu para ela. Aí ela fica lá traumatizada, frustrada com aquela situação, ou ele também, e começa a se mutilar, ou começa a beber escondido, né? Ou começa a usar droga escondido. Aí os pais sempre os últimos a saber. O pai, nossa, meu filho, minha filha nunca fizeram isso. Só que a pessoa dentro de casa é uma santa, né? É um filho exemplar. Só que da porta para fora, ou dentro do quarto dele, ou do quarto dela, se transforma. É outra pessoa, completamente diferente. É outra pessoa que lá na fora, ela vive dois mundos. Ela vive um mundo dentro da casa dela, dentro dos pais, e vive um outro mundo lá fora, né? Lá fora onde ela se destrói com as amizades, se envolve com
com todo qualquer tipo inimaginável de amizades tóxicas, nocivas, que ela usa aquilo como uma válvula de escape, né? Vai na vibe deles, né? Vai nessas vibes, nessas festas eletrônicas, se entope de droga, se relaciona com todo mundo, né? De repente contrai até uma gravidez indesejada por conta de que não sabe nem quem é o pai. De tanto que sai com. E aí o que acontece? Acontece vários fatores. O diabo fica buzinando na orelha dela. Tá vendo? Agora sabe o que você faz? Solução? Vai e aborta. Ela vai, né? Vai na clínica clandestina, aborta, mata aquela criança. Depois o diabo fica acusando ela. Você é uma assassina. Você matou uma criança, não sei o quê. E aí depois ela fica com problemas no útero. Fica com problemas na saúde. E tem pessoas jovens, né? Que até depois não podem, depois que casam, não geram mais filhos porque teve complicações no útero por conta do aborto. Ela não pode gerar mais filho. Aí o sonho de ser mãe, o sonho de constituir uma família, foi por água abaixo por conta, né, dessas situações mal resolvidas que essa pessoa mesmo, ela buscou para a vida dela, né? Ela mesmo se afundou nesses problemas. Aí que acontece, muitos jovens se matam, acabam com a própria vida por conta desses tipos de situações. Então é necessário o quê? Né? O que você tem que fazer? Você tem que orar e pedir para o Senhor mostrar qual que é a pessoa certa para você, porque Deus ele tem preparado para cada pessoa, né? Sabe aquele velho ditado, cada panela tem a sua tampa? Isso é uma realidade. Fulano não deu certo, o outro não deu certo, o outro não deu certo. Mas se você orar e pedir para o Senhor, Ele vai trazer a pessoa certa. Entendeu? Senhor, prepara. Essa pessoa já existe. Só precisa pedir para o Senhor preparar um bom encontro para você. Amém? Preparar um bom encontro para quê? Para que haja a felicidade. Vai ser um casamento perfeito? São duas pessoas diferentes. É óbvio, né? Que sempre tem aquele momento onde vai ter uma discordância, um atrito, uma discussão, porque são pessoas diferentes, né? Isso é normal, mas sempre vai ter um alinhamento, né? Um alinhamento de pensamento, um alinhamento, né, emocional, um alinhamento de todas as formas, e tudo vai cooperar para o bem dessas pessoas quando elas buscam, né, o mesmo objetivo, o mesmo Deus, buscam os mesmos propósitos, caminhar junto, os mesmos objetivos. Aí quando a vida prospera. Agora quando o casal, o marido quer olhar para o norte e a esposa quer olhar para o sul, aí não dá certo mesmo. Aí vira aquela confusão. Por isso que tantas situações assim, aquela paixonite no começo, aí fica 1 ano ou 2 casado, aí um já vira aquele pé de guerra, aquele inferno, quer separar, e aí a moça já está grávida, o rapaz vai embora, aí ela vira mãe solo, né, e quer cuidar do filho sozinha. E quantas não tem por aí, né, que pôs o marido para correr também, ou vice-versa, em tantas situações de problemas familiares, que onde eu estava até conversando com um colega hoje no trabalho, né, que uma dos maiores preciosidades que Deus tem, que é a família, é o que o diabo pega para destruir. Que 99% dos problemas das pessoas é justamente na família. São problemas familiares. É no casamento, é com pais, é com os filhos. Então sempre tem um problema. Sempre tem um BO para resolver. Por quê? Porque não busca soluções no altar de Deus, né? Que ela falou assim, ela falou, e eu também, uma frase também que a Bispa Sônia também ensinou a gente, falou assim, eu também carrego comigo, né? Tá com problema? Se interna na igreja, vai guerrear no altar, amém? Guerreia no altar, vem no altar de Deus. Por que as pessoas não vêm para a igreja? Porque o diabo vence elas com toda sorte de situações, né? Coloca um pequeno impedimento, uma dor de barriga, uma encravada, acabou a água, acabou a luz, acabou não sei o quê, aí tá frio, tá calor, tá chovendo, tá nevando, né? Aí eu vou para a igreja. E acha que ficando em casa vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, né? Que a Bíblia fala, corpo cura corpo.
Amém? A Bíblia também ensina que as portas do inferno não prevalecem, não é contra o indivíduo, não é contra a pessoa que está em casa assistindo novela. Não. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E o que é a igreja? A igreja é a eclésia, é a congregação, a reunião dos irmãos, né, num espaço, né, adorando ao Senhor. E outra, igreja, o que define igreja? Um templo, 4 paredes, não define igreja. Isso não define igreja. O que define igreja é justamente a unidade do corpo de Cristo. A unidade das pessoas que define uma igreja. Não é o espaço físico que ele é aqui, é um espaço físico. Né? Não interessa o espaço físico, ele é pintado de verde, de azul, de amarelo, se tem ar-condicionado, se não tem, se é numa casa, se é num salão, se é sei lá, não sei na onde. Igreja não é definida por espaço físico. Igreja é definida pelas pessoas, né, que se reúnem num determinado local para buscar o Senhor, para servir a Ele, para adorar a Ele. E aí, quando as pessoas estão reunidas buscando ao Senhor, o Shekinah, a glória dele se faz presente. O Senhor fala: onde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me farei presente. E o Senhor, ele vai guerrear por nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Pode distribuir, por gentileza, a ceia. E a palavra do Senhor diz assim, lá em João capítulo 6, Jesus dizendo assim, no 53: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então, essa aqui também é uma arma espiritual. Para quê? Para termos vida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, quem não come e não come da carne e bebe do sangue, não tem a vida eterna, porque a Bíblia, o Jesus, ele fala bem claro, bem específico nisso. Se você tiver a Bíblia com letra vermelha, vai ver que é a palavra dele mesmo que ele está falando. E ele continua no 55: pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então quem não come e não bebe não permanece com o Senhor, porque ele disse isso na palavra dele, né? Onde eu vou anotar isso? João 6, olha lá, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então, isso é, simbolicamente, o suco de uva e o pão representa a carne e o sangue de Cristo. E simbolicamente, né, isso aqui purifica o teu DNA espiritual. E nela falou do DNA, realmente, o nosso DNA espiritual, ele é transformado toda vez que você se alimenta do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Vamos consagrar. Senhor, nós consagramos a Ti para esses elementos. Consagramos a Ti, Pai, este suco de uva que representa o Teu sangue, este pão que representa a Tua carne, Pai. E como a Tua palavra mesmo disse, o Senhor disse na Tua palavra, que quem se alimenta de Ti tem a vida eterna. Quem come e bebe, o Senhor permanece em nós e nós no Senhor. Assim nós consagramos esses elementos e nós comemos e bebemos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Pode participar em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Glorifica ao Senhor, adore a Ele. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos, Te glorificamos, Te adoramos, Pai, Te damos a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Te agradecemos por podermos ter essa oportunidade, enquanto muitos hoje não podem ter essa oportunidade. Quantas pessoas no dia de hoje, Pai, já faleceram? Quantas pessoas não vieram? Quantas pessoas perderam essa oportunidade? E nós estamos aqui, temos essa oportunidade de poder Te adorar, Te glorificar, de poder comer da Tua carne e beber do Teu sangue. Nós Te agradecemos, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Pai. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos e nós Te amamos e Te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada mesmo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós chamamos
Em nome de Jesus. Amém. Amados, glória a Deus, né? Essa palavra foi ministrada. O Senhor bradou poderosamente aqui hoje. Eu já pude sentir a presença dos anjos. Agora eu peço a você que entregue uma oferta nesse culto. Entregue uma oferta ao Senhor. Porque a Ele seja dada toda a honra e glória. Mas a nossa oferta faz uma diferença tão grande no mundo espiritual. Glória a Deus. Então, se você está aqui, você precisa de envelope. Tem envelope ali, o apóstolo está com envelope. Né? Pega o envelope para mim, amor. E se você está aí na rede social, a nossa chave Pix é 712.gmail.com. Em nome de Jesus, ó. 712.gmail.com. Aqui tem o QR Code. Se você quiser ofertar, oferte. Ajude essa obra. Nós temos muitas coisas para fazer fora da igreja. Nosso ministério é Missão Apostólica Church. E hoje eu fui em missão fazer uma obra. E é assim que nós vamos continuar fazendo. Glória a Deus. E eu vou começar a fazer também visita nos hospitais, capelania infantil. Então, não sou paga para isso. Então, eu preciso de patrocinadores, colaboradores para nos ajudar. Estamos com agendas abertas. Oi? Estamos com agendas abertas. Estamos com agendas abertas, tá bom? Deus abençoe a todos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa oferta que estão se entregar, por cada dízimo. Senhor, prospera o caminho deles, repreende o devorador, levanta, Senhor, supridores para essa obra, patrocinadores para o meu ministério. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor. Fica com a sua mão em posição de receber, que eu vou dar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a tua casa. Vai em paz, vá na graça, na paz, amor de Jesus Cristo. Vá para uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Aonde você pisar a planta dos seus pés, o Senhor vai te entregar por herança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Dá um abraço quem vai ao seu lado.